Olá, dia 3 de fevereiro no calendário católico, dia de São Brás. Sexta-feira também é dia de Opinião Minas. O Brasil é um dos países que tem uma lei específica contra o bullying. É um avanço? Sim, claro. Mas ele só será completo quando a legislação for um estado de consciência coletiva, o que a gente sabe que ainda não acontece. Nós ainda recebemos denúncias de maus tratos, violência, pressão psicológica e, pior, com a conivência dos pais e às vezes da própria escola. Essas vítimas precisam ter voz, precisam ser acolhidas e respeitadas, como a legislação que nós devemos honrar. Então, como vamos mudar a mentalidade dessas pessoas, despertá-las para a gravidade desse problema? Com diálogo, campanhas e até com livro, por que não? Nesta volta às aulas, Opinião Minas trouxe os autores de Meu Pai Cria Pinguins para falar da missão deles de pôr um fim ao bullying nas escolas e outros problemas também. Rodrigo Mendes e Gabriel Ferreira, bem-vindos, tudo bom? Bom estar aqui com vocês, tudo bem? Bom, a primeira coisa que deixa a gente muito curiosa é o título, Meu Pai Cria Pinguins. Vamos apresentar então para os nossos telespectadores o que é essa história e por que esse título tão diferente? Bem, o título, realmente o título, ele nasceu, eu e Gabriel tomando café, eu tive um sonho com a questão dos pinguins e eu falei, olha, encaixaria no nosso texto, né? Porque os pinguins, os machos, eles criam, né, ajudam as fêmeas a criar os filhotes. E o livro, ele traz a história de João, é um menino órfão, gordinho, feio e pobre. Como que ele vai enfrentando os obstáculos da vida. E no livro, ele se interessa pelo documentário dos pinguins, né? Pela criação dos pinguins, e a gente faz um trocadilho, uma metáfora, porque ele é adolescente, ele é adotado. Então, ele se considera um pinguim, né? O pai dele, que era o Sérgio, ele tem um filho biológico e 3 adotivos. Então, no final do livro, ele fala, agora que eu sei que eu sou um pinguim, nada para mim é impossível, né? Então, é uma metáfora com esse cuidado que os pinguins têm com suas crias, né? O livro traz uma mensagem super importante e ele começou numa mesa de café da manhã, né? Com o Gabriel, com você, tomou corpo. É uma peça fundamental, às vezes, também para a gente falar dessa temática dentro das escolas. Mas foi suado, foi com financiamento coletivo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu quero até mostrar, pedir para o pessoal as imagens do lançamento enquanto a gente fala desse desafio de colocar um livro tão importante desse para circular e para ser publicado. Uhum. A gente contou com a colaboração de algumas empresas, né? A Conap, a Monitora, a Visual, a Consultora Ágata, a Escola de Judô, Judocom e a Escola Musical Alegreto, além da Escola do Gabriel, que é o colégio. E a gente fez rifa, vendemos uma rifa da camisa do Galo autografada, da camisa do Cruzeiro. Então, a gente fez essa primeira edição com 400 exemplares e estamos doando 100 livros para as principais escolas de Belo Horizonte, região metropolitana, particulares e públicas. Só que aí surgiu a ideia de fazermos um financiamento coletivo, aí entramos no Catarse, começamos agora, tentar captar, quem inclusive quiser ajudar, é só entrar no site do Catarse, e você pode doar R$20, R$30, colocamos uma doação maior para empresas acima de R$500, porque a gente quer fazer uma segunda edição exclusiva e toda ela vai ser doada para as escolas do Brasil inteiro. É uma meta ousada, né? Ousada. Levar o livro para todas as escolas do Brasil gratuitamente. Não é todas as escolas do Brasil. O livro, toda a edição vai ser de 400 livros, vai ser distribuída. Por exemplo, se tiver alguém lá da Paraíba, né, mandar um e-mail para a gente, meupaicriapinguins@. A gente tem até um e-mail aí que a gente pode colocar. Se você estiver interessado, você já pode entrar em contato com o Rodrigo, tem aí na tela. Isso. Pode falar. A gente primeiro vai fazer o levantamento, né, do dinheiro, são R$16 mil que a gente está tentando captar, e a gente vai receber esses pedidos do Brasil, né, a gente vai limitar 400 livros,
mas pode ser do Nordeste, da região Sul, da região Norte. E aí a gente vai postar no correio, né, esses livros para essas escolas. E aí, assim, as empresas que ajudarem, a gente vai colocar, igual a gente colocou a logomarca aqui das empresas que ajudaram, a gente vai colocar nessa segunda edição. Né? Então é uma meta, assim, ousada, mas são só 400 livros. É uma meta que eu posso dizer que digna de aplauso, né? Ô Gabriel, e você, como é que foi essa questão, assim, eu quero falar do seu papel de criação. Como é que foi? Você está com 13 anos, já está no 3º livro já, não é pouca coisa não. Como é que foi criar com seu pai, O Meu Pai Cria Pinguins? Foi uma experiência muito boa, né? A gente tem muito costume de conversar sobre esses assuntos em família e vendo tudo que está acontecendo, né? Muita incidência de bullying, de maus tratos, webbullying também que está... Tá tomando corpo aí, né? Afinal de contas, né? Às vezes algumas coisas que são ruins acabam migrando também para o âmbito digital, né? E então a gente teve a ideia de criar o projeto, contamos com a ajuda da Júlia, que foi ilustradora. A ilustradora, né? Deixa eu até mostrar Júlia mais umas Costa. ilustrações da Júlia aqui. Isso. Ela tem 18 anos, é o primeiro livro. Vocês fizeram alguma solicitação para a Júlia, assim, tem que ser assim, tem que ser assado, vocês deixaram ela criar livremente? Eu já recebi ilustradores aqui, que a maior alegria deles é quando eles falam assim, eu criei livremente, eu interpretei mesmo, assim, como é que foi o... Ela criou livremente, só que dentro da história que a gente montou. É o primeiro livro dela e ela foi muito elogiada. Ela está fazendo o primeiro período de artes visuais na UFMG. Ai, que legal. Júlia Costa. Muito bom. Um abraço para a Júlia. Muito bom. Tem, além de um abraço, o Rodrigo conosco, né, com Opinião Minas, nós vamos lançar, então, um concurso cultural. Por quê? Porque ele está doando para nós, para os nossos telespectadores, 2 livros. Só que a gente gostaria de participar, que você participasse com a gente, entrando na nossa página do Facebook, para poder... Você vai criar uma frase com a temática bullying. Eu, o Iago, que é da nossa produção, o Rodrigo e o Gabriel, nós vamos escolher daqui a um mês a frase que mais sintetiza a questão do bullying, de vencer essa temática do bullying, né? De acabar com isso nas escolas. E os ganhadores vão ganhar, primeiro lugar e segundo lugar, vão ganhar um livro, Meu Pai Cria Pinguins. Então, olha, está na nossa página aí, o facebook.com/Opinião Minas, você vai encontrar mais informações para você participar desse concurso cultural com a gente. Pode participar todo mundo, né? Ô, Gabriel, eu falando aí da sua idade, 13 anos de idade, escrevendo livro e tal, você provavelmente deve estar indo dar palestras para falar sobre o livro. Como é que é isso para você? Você também, em algum momento, teve alguma necessidade, sentiu algo assim? Porque é difícil lidar com o público, né? Aí você sente esses friozinhos na barriga, assim, para falar disso. Aliás, falar de um assunto que é tão importante, que é uma super missão, né? Que a gente tem que pôr um fim nessas questões de exclusão, de preconceito nas escolas, né? Até que foi tranquilo, mas porque todo mundo já está acostumado até, é triste falar isso, mas todo mundo já está acostumado a ver esse tipo de situação. Mas a gente tenta, né, apresentar uma forma de dar a volta por cima, né, contar a história do João, e tenho certeza que muitas pessoas conseguiram dar a volta por cima igual o personagem. Com certeza. Você é privilegiado, você não passou por nenhuma dessas situações constrangedoras ou de preconceito e tal, mas vocês acabam ajudando pessoas assim. Você, inclusive, tem um caso muito interessante de uma médica que ficou durante o lançamento do livro, que ficou encantada e levou para algumas meninas que são encantadoras. Eu queria que você falasse dessa experiência. É porque no lançamento do livro, uma pessoa levou um livro para uma médica que trabalha com adolescentes na região de Vespasiano, e ela mandou um e-mail para a gente falando que ela gostou muito do livro, que o livro tem uma mensagem de esperança, né? E que ela trabalha com muitas adolescentes e que ela gostaria de compartilhar o livro com essas adolescentes. Eu até pedi para ela fazer o levantamento das escolas dessas meninas, que a gente vai mandar um livro de presente. São adolescentes vulneráveis? São adolescentes vulneráveis. Elas moram num abrigo, é um abrigo feminino de Vespasiano. Ou seja, estão ali numa situação de vulnerabilidade, de carência, né? Sem noção de uma questão de esperança, sem muita perspectiva de vida. Exatamente. E o livro, às vezes, pode ser
transformador. Isso, o livro, a gente fez o livro pensando numa ferramenta que ajude, né, os profissionais a levantarem esse tema do bullying, debaterem isso aí com as crianças, com os adolescentes. Então, a gente vai mandar alguns exemplares também para o abrigo feminino lá de Vespasiano, e porque o livro traz essa mensagem de esperança, né? A gente pode enfrentar e tem casos que as pessoas não conseguem, mas se a gente tiver mais pessoas mobilizadas, profissionais, né, professores, médicos, psicólogos, jornalistas, e empenhados nessa discussão, a gente tem uma chance maior, né, de ajudar essas vítimas de bullying. Numa geração tão tecnológica, o livro é difícil de ler ou como vocês tiveram essa preocupação de ser sedutor assim, para a garotada? Não, a gente fez exatamente direcionado para a garotada, para eles conseguirem aprender, né, de forma um pouco mais lúdica. Com certeza, as ilustrações, a própria linguagem mesmo, né? Isso, muito o tipo bom. de letra é um pouco maior, mas é mais voltado para crianças de 7 a 10 anos. Né? É um trabalho mais para essa faixa etária. Muito bom. Bom, estou reforçando então, acesse a nossa página no Facebook, lá vocês vão poder participar do concurso cultural. Primeiro e segundos lugares vão ganhar um exemplar do Meu Pai Cria Pinguins. Queria agradecer muito ao Rodrigo, Gabriel também, tá aqui com a gente falando sobre assunto que tem que ser reforçado. Eu acredito que a sociedade tem que despertar para esse assunto, porque ele não é um assunto pequeno, não, muito pelo contrário, ele pode mudar muitas vidas se ele acabar, né? A gente quer mais é que o bullying acabe, essas questões de exclusão e preconceito acabem. Obrigada. Nós é que agradecemos. No próximo bloco a gente continua falando sobre o bullying, mas agora com a ajuda de uma pesquisadora, a psicóloga Michele Halil. É um instantinho só, já.